Bem-vindos a mais um episódio do Tempos Podcast. Hoje estamos aqui para um bate-papo com meu colega, professor Marcos Esdras Leite. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, Mac? Prazer, agradeço pelo convite, estou aqui à disposição. Obrigado. Vamos começar, Marcos, com uma breve apresentação sua, da sua formação na graduação e depois na pós. Então, eu fiz a graduação em Geografia aqui na Universidade Estadual de Montes Claros, sou egresso dessa casa com muito orgulho, fiz o curso de licenciatura, depois, logo na sequência, até um pouco antes de formar na graduação, já tentei o processo seletivo do mestrado, antes de ter a formação concluída em janeiro de 2025, no dia 10 de dezembro de 2024. Não, 2004, né? De 2020, 2004. Tinha aprovação já do... Você é tão precoce que estava falando do futuro. Antecipando. E aí, emendei o mestrado, o doutorado, e aí retornei aqui como professor em 2005. Então, ano que vem, faço 20 anos já como professor da Unimontes e coordenando o laboratório de geoprocessamento, envolvido no mestrado da Geografia, no mestrado e doutorado do PPGDS. O mestrado e doutorado já foi nessa área, né, de geotecnologias. Foi. Eu concentrei, exatamente, na Universidade Federal de Uberlândia, sob a orientação do professor Jorge Brito, em parceria com o professor Roberto Rosa, que me ajudou demais lá também. São referências na área das geotecnologias. E iniciei nessa área a partir de um curso que a Unimontes, em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, fez. O professor Jorge veio aqui, eu, por um acaso, por sorte, por desígnio de Deus, fui lá e fiz o curso, comecei esse contato com o professor Jorge Brito, e aí veio o convite para prestar o processo lá. E a partir daí eu me enveredei para essa área das geotecnologias. Muito bacana. Eu estava olhando, você se gradua em 2005? Isso. Você é um produto e também um agente de uma mudança na Unimontes, de uma universidade que era mais voltada para a formação de professores, no nosso caso, Sim. Licenciaturas, para um enfoque muito voltado para a pesquisa. A transformação das graduações, das licenciaturas aqui, se dá exatamente nesse momento aí, nessa virada do ano 2000, os anos iniciais do novo século, e você estava olhando isso, me chama a atenção que você é um discente que já se beneficia dessa mudança e rapidamente é integrado como um professor que atua também nesse processo. No caso do Departamento de História é muito nítido isso, a partir do momento, na virada dos anos 2000, quando nós nos voltamos muito para a pesquisa. E aí as suas pesquisas sempre se concentraram muito nessa área, na qual você se formou no mestrado e doutorado. Sim, desde o meu ingresso aqui na universidade, na Geociências foi o mesmo processo da história, aliás, a Unimontes como um todo, nós vivenciamos isso. Eu tenho você como uma referência, você foi um dos precursores dessa situação de mudança de acadêmico a egresso para professor. E aí... eu e muita gente, tem uma leva boa essa geração, Mas eu enfatizo que desde a entrada, e mais uma vez, por competência dos professores que estavam no departamento, eu destaco aí a professora Ivete, a professora Anete, a professora Marina, o professor Expedito, o professor Fernando Haroldo, a professora Romana, que eram os professores efetivos, eles criaram lá o laboratório de geoprocessamento, e assim que eu chego, na inauguração do laboratório em 2006, eu já assumo a coordenação, gentilmente, de maneira solidária, eles me passam essa coordenação do laboratório, com recurso da FAPEMIG, nós criamos o laboratório de geoprocessamento. Então, o laboratório, nesses 18 anos de surgimento do laboratório, a gente tem vários egressos. Professores hoje, egresso do laboratório, cito aqui o Gabriel, hoje professor da Universidade Federal do Pará, professores do Instituto Federal. Professores aqui também, no Manuel, né? Tem o Manuel, egresso daqui. Eu me lembro Manuel como discente lá no laboratório. Do laboratório, exatamente. Um dos egressos nossos. Tem hoje os designados, a Marilei, que é designada do departamento, o Lucas, que recentemente passou na Estadual da Paraíba. Então, assim, o laboratório com as diversas formações aí, os egressos espalhados pelo Brasil. Maravilha. Ô Marcos, vamos falar um pouco de Montes Claros? Pensando na cidade dentro de uma rede urbana,
Você que é um grande especialista, a ideia nossa é fazer uma espécie de raio-x de Montes Claros. O que você pode falar dessa cidade? Montes Claros, primeiro, o destaque de Montes Claros é o meu lugar, né? Eu enfatizo isso. Tem Major Prata, especialmente. Exatamente. O Major, você fala o Major. O Major, Então, assim, eu como, né, fruto lá do Major, apaixonado pelo bairro, meu lugar e Montes Claros. Então, eu brinco sempre e falo que é meu berço, minha casa, meu túmulo, né? Aqui nasci, aqui quero ficar, quero morrer. Então, eu faço a pesquisa com muita dificuldade, às vezes, Samek, de diferenciar o pesquisador daquele olhar apaixonado, né, de pertencimento. Mas os dados objetivos, e é por isso que eu procuro sempre me escorar e me apoiar nas geotecnologias, porque ela reduz, minimiza, né, esse olhar subjetivo. Então, Montes Claros hoje, num contexto real de destaque dentro de Minas Gerais, os 853 municípios, nós somos o 5º município em termos populacionais. Agora em 2022? Agora em 2022. Né? Tínhamos perdido uma dados situação. 2022. 2022 do último censo. Tínhamos perdido essa posição, né, em 2010 para Betim, aí agora a gente recupera. Montes Claros dentro do contexto do grande norte de Minas, e aí quando eu digo grande norte de Minas eu menciono o Vale do Jequitinhonha e o Mucuri. Montes Claros é o principal polo, né? É a única cidade que ultrapassa aí o universo de 200 mil habitantes. Hoje, Montes Claros está com 414 mil habitantes, né, o município. Deixa eu te interromper. Essa expressão grande norte de Minas é você que forjou, que cunhou isso? Não, ou não, é um conceito? Não, isso é uma definição que a gente não tem ela de maneira oficial, porque a regionalização do Brasil ela se dá por meio de mesorregiões e, recentemente, em 2017, as chamadas regiões intermediárias. Então, tem a mesorregião norte de Minas. Quando a gente fala o grande norte de Minas, é toda parte que a gente, né, que a gente chama aí acima de Belo Horizonte, né, para norte. Se falar com o pessoal de Mucuri e Vale do Jequitinhonha, eles vão achar que é uma nomenclatura imperialista aqui do norte de Minas. Sim. Só para dar uma propaganda aqui, nós fizemos uma entrevista com a Nete, minha amiga, né, colega de trabalho, sou colega de departamento, e ela falou dessa regionalização aqui no Tempos. Mas vamos lá, siga onde você estava. Então, Montes Claros destaca, né, de uma maneira absurda. A gente tem uma expressão que a gente fala macrocefalia urbana, né? A macro, essa ideia de cérebro, né? O macrocefálico, o grande cérebro. Exatamente por isso, porque é o grande polo, né? O grande ponto de convergência. Os estudos da professora Nete, que foi a pioneira nesses estudos, hoje a professora Yara França, né, minha colega de departamento de programa de pós-graduação em geografia, tem mostrado como que Montes Claros está cada vez mais consolidada, né, como o principal polo regional, né? Então, naturalmente, nessa condição de polo, você tem uma convergência muito grande de recursos, de pessoas, e Montes Claros se destaca nesse crescimento demográfico. Então, muito da redução de outros municípios do entorno de Montes Claros está associado com esse crescimento de Montes Claros. Então, Montes Claros acaba drenando, né, a população, drenando recursos que iriam. Então, acaba sufocando um pouco essas cidades do entorno, né? Perfeito. Ô Marcos, vamos falar um pouco do município? Eu estava dando uma olhada aqui nos dados. Você aproveita e fala um pouco desse trabalho, do Atlas Ambiental de Montes Claros, que você organizou. Antes de eu levantar alguns dados que pedi você para comentar, se você quiser fazer uma consideração geral sobre esse trabalho, perfeito. Pode fazer, muito bacana. Perfeito. Então, nós publicamos, né, o Atlas Ambiental de Montes Claros, foi uma parceria, né, esse papel que a universidade tem de produção de conhecimento, mas tornar também o conhecimento acessível, né? Esse é um grande desafio que nós temos enquanto universidade. E aí, numa conversa com o saudoso, querido amigo Paulo Ribeiro, né, o Paulinho, secretário de Meio Ambiente à época, fez uma provocação nesse sentido. Na época eu integrava o CODEMA, o Conselho de Defesa do Meio Ambiente Montes Claros, e aí nós com a equipe, né, a professora Ivete, o professor Manuel, a professora Romana, os diversos bolsistas, né, não vou citar o nome de um porque são vários no departamento, mas todos representados aí nesse Atlas, nós construímos essa proposta. Então tem todos os dados socioeconômicos, ambientais que nós conseguimos compilar e organizar nesse Atlas que está disponível no site da editora da Unimontes, aí na internet, para o download gratuito, né, os mapas todos coloridos, e no final tem um caderno de atividade que os professores podem usar. Inclusive, teve uma participação muito intensa dos professores da rede municipal de ensino,
coordenados, né, pela Regiane, que é a secretária municipal de educação, que teve uma presença também destacada nesse produto. A Ellen, né, que ajudou muito como assessora lá da Secretaria de Educação. Então, um produto que ele vem atender tanto a comunidade escolar, os estudantes, mas também o público em geral para conhecer o que é Montes Claros. Né? Às vezes a gente mora no lugar e não sabe muito bem as características desse lugar. E num momento desse, chegando aí, né, período de eleição, a gente começa a ver que questões são usadas sem um esclarecimento técnico disso. Então é preciso, cada vez mais, a universidade contribuir dessa forma, né? Perfeito, é uma contribuição inestimável, realmente tem uma riqueza de dados aqui e com acesso livre, né? Que só me permite, por financiamento, né, além da FAPEMIC, também destacar aqui, pesquisa não faz sem recurso, né? Então a Somar Nordeste foi a financiadora do Atlas, né? Através de um convênio formal com a própria Fundação e a Secretaria de Meio Ambiente, né? A fundação que eu digo é a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior do Norte de Minas Gerais, a nossa FADENOR, nossa querida e importante FADENOR, nos ajudou demais nisso. Eu fiquei observando uma das divisões que vocês fazem aqui das regiões, permite ver onde é que tem a densidade populacional é maior, né? Você pode comentar um pouco sobre isso? Me chamou muita atenção o Renascença como uma das regiões mais populosas. Sim. Então, há uma dificuldade tremenda, né, para quem está nos assistindo aí, de trabalhar com dado intra-urbano, dado de dentro da cidade. Por que eu digo isso? Porque o dado de dentro da cidade ele é coletado pelo IBGE apenas de 10 em 10 anos, né, por meio do censo demográfico. E o IBGE coleta isso utilizando uma divisão própria, chamada de setor censitário. Esse setor censitário ele não coincide com o bairro. Ah, tá. Então, eu, né, no meu romantismo e paixão pelo Major Prato, sempre queria saber qual era o tamanho do Major Prato para afirmar que o Major Prato era o mais populoso, né, de Montes Claros. Não é. Né? Então, pelos dados, porque na verdade você não tem uma definição de bairro, oficialmente Montes Claros. E o IBGE que coleta o dado não usa bairro. Então, a partir dessa frustração, né, como iniciante da pesquisa, eu fiz o meu mestrado e na proposta do mestrado eu proponho uma regionalização interna para Montes Claros. Isso em 2006, né, quando eu concluí o mestrado. E aí, por sorte, mais uma vez, né, os desígnios aí, o IBGE me procura para a gente, junto com a prefeitura, usar essa regionalização para que essa regionalização passe a ser usada pelo próprio IBGE. Mas para ser usada pelo IBGE precisava que a prefeitura adotasse isso de maneira formal. Então, em 2016, 10 anos depois da minha proposta de mestrado, a prefeitura cria o decreto 3393 de 2016 e cria as regiões de planejamento de Montes Claros. Então, dentro dessas regiões, a gente usa essa ideia que a gente aqui de Montes Claros, a gente conhece muito. Quando a gente fala o grande Major Prato, o grande Maracanã, Delfino. O grande Delfino, o grande Renascença. Então, a gente faz uma junção, um agrupamento desses diversos bairros que estão nesse polo, que é esse bairro principal, e criamos aí essa regionalização. Então, hoje, o Santos Reis, né, Maracanã, o Maracanã destacado, né, o próprio Renascença que você citou, na região Central, a Vila Guilhermina. Então, são bairros extremamente adensados e que têm uma população muito elevada. Inclusive, em extensão, os mais adensados não necessariamente são os mais extensos. Ibituruna, Independência, a gente vive essa dicotomia de um lado. Acho que essas duas regiões aí são representativas disso, né, desse Montes Claros. Exatamente, dessa Montes Claros dual, né, dicotômica. Né, de um lado, Independência, uma área, talvez hoje, a área de maior expansão, né, a região leste, principalmente o nordeste de Montes Claros, e a região oeste, né, a região do Grande Ibituruna, que é uma região que vai em direção aí à Serra do Mel, né, uma área mais elevada, e o Ibituruna uma área... Uma densidade bem menor. Né? Bem menor. Então, nessas duas áreas, você acaba tendo isso. São áreas de expansão. As áreas centrais e esses bairros mais antigos, né, como você mencionou, o Santos Reis, né, o próprio Maracanã, são áreas mais adensadas e aí, naturalmente, você tem uma população maior. Mas hoje, restam, né, pouco espaço para expansão dentro desses bairros. Né? Então, naturalmente, Montes Claros vai expandir para essas áreas mais Dá para dizer isso? Para onde que é a tendência de expansão da cidade? Tem. Nós fizemos um estudo recente, né, de Montes Claros Sustentável. A professora Yara França, do nosso departamento, também participou conosco, em que nós mapeamos, nós simulamos esse crescimento de Montes Claros. Inclusive, teve recentemente
a defesa de Milena, uma egressa nossa, a Carla Milena Laurentino, ela é egressa nossa do laboratório e fez o mestrado em Uberlândia, né, com o professor Claudio Non, parceiro nosso também. E aí, usando, né, essa linha da inteligência artificial, né, utilizando esses plugins que tem nesses softwares que nós trabalhamos, simulamos o crescimento de Montes Claros. Então, Montes Claros para 2050. Né? Então, Montes Claros, quando você projeta o crescimento populacional a partir da realidade atual, Montes Claros, a previsão é que chegue em 2050 com 580 mil habitantes. É uma população mais ou menos semelhante. Hoje está em 414 mil, né, o município. E aí nós teremos uma situação parecida hoje, alguma coisa ali próximo de Juiz de Fora, em termos demográficos. Então, naturalmente, né, como diz a professora Jaqueline Biju Garnier, né, todo crescimento demográfico implica num crescimento físico da cidade. As pessoas precisam morar, elas vão ocupar esse espaço. E Montes Claros tem uma peculiaridade, né, interessante para nós que moramos aqui. Eu digo que para você estudar Montes Claros, basta andar por Montes Claros. E aí você observa. Então, Montes Claros ela é cercada por serras. Então, nós temos Montes Claros num formato de ferradura. Nós temos aqui o Sapucaia, a região da Serra ali para Bocaiúva. Então, você tem uma área mais plana de expansão em direção ao que a gente chama do Córrego dos Matias. Onde fica? Pouca gente conhece, que fica ali após o aeroporto. Então, aquela região, né, leste de Montes Claros, né, após o anel rodoviário leste, que é a área de tendência de expansão. Recentemente, nós publicamos um trabalho num periódico internacional, mostrando, né, dentro dessa perspectiva de Montes Claros, quais são as áreas recomendadas para expansão na perspectiva de evitar riscos, né, inundação, movimento de massa. E aí a tendência é exatamente essa. Então você tem um sítio urbano de Montes Claros cercados por serras e uma saída. E é para essa saída, né, que o município naturalmente tende, né, a crescer. E é a região exatamente do Independência, o Jardim Primavera. Agora, duas questões aí. É que as classes mais altas, em termos econômicos, a tendência delas é investirem para o lado de cá da cidade, né? É lá de cá que eu digo que nós estamos na Unimontes, que é próximo aqui de Ibiturum, isso, nessa região que tem essa população de renda maior. Mas essa expansão para esse lado da cidade tem esse limite físico, objetivo. Ou ele vai ser rompido? A serra... Assim, é interessante, assim, tudo, a gente sempre comenta isso com os nossos estudantes, assim, é interessante ter um olhar crítico para tudo, né? A cidade ela não cresce pela vontade única e exclusiva de um grupo, né? Existem vários agentes imobiliários, né? Está posto na literatura aí da geografia urbana, do urbanismo. Então, é interessante como que na lógica de Montes Claros, para a região sul, sudoeste, veio uma série, né, de atrativos, parques, shoppings. Para a região norte, você manda a indústria. Tá mal distribuído. Você manda a estação de tratamento de esgoto, né, que tem um odor, quem mora ali sabe o que passa. Você manda lá o centro de detenção dos menores. Então, verdade, você cria uma lógica na cidade que explica o que acontece hoje. A parte sul, sudoeste de Montes Claros atrai uma população de maior poder aquisitivo, enquanto, né, para a região norte, nordeste, é direcionado a uma população de menor renda. Então, esse processo de construção da cidade, ou de produção do espaço urbano, o papel do Estado, né, é fundamental nisso. Então, a grande questão nossa é, para a região sul, sudoeste, a gente está chegando no limite. Hoje você já tem, né, o Terras Alfas, né, o Pirâmide, chegando praticamente ali na serra, né, do Poço de Barral 2, né, em direção lá, Pirapora, né? Saída para Pirapora, para a comunidade lá de Santa Bárbara, que é a região do Pacuí. Ali, na verdade, é um interflúvio, ali é uma divisa, né, um divisor de águas. De um lado aqui a Bacia do Vieira, do outro lado a Bacia do Pacuí. Então nós estamos falando de uma área muito elevada. Então vai transpor isso? A conclusão que nós chegamos é que com dinheiro e com vontade política se faz. Então não tem um impedimento físico para uma expansão urbana. Mas e as consequências ambientais? Esse é o problema. Esse é o problema. Inclusive a Serra do Meu, né? Nós estamos falando exatamente de uma área mais elevada, que se você retira a cobertura vegetal, se aumenta a velocidade dessa água, escoamento, essa água toda ela é drenada para os canais que já estão, né, pavimentados, né? Portanto, com limites, né? Exatamente. Então ele tem uma capacidade de vazão
e isso não foi mensurado, porque se projetou isso para uma realidade de momento. Então, a consequência dessa ocupação desenfreada, principalmente dessas áreas mais elevadas, com a retirada dessa cobertura, é você aumentar as ocorrências das inundações em Montes Claros. E Montes Claros já vive problemas nesse nível. Onde que isso mais se verifica hoje? As principais áreas dentro do mapeamento que nós fizemos, ela está, infelizmente, no estrangulamento, na convergência, na confluência dos cursos d'água. Então, você pega na convergência, no encontro, né, do Bicano com o Mangues, né, ali no fundo ali da rodoviária. Então, você tem uma ocorrência ali dessas áreas. Com o processo recente, né, da obra que foi feita no Vargem Grande, isso melhorou muito, porque se alargou o canal. Então, é o que a gente sempre criticou. Às vezes, um canal com a extensão encontra outro da mesma extensão e o encontro dos dois mantém a mesma. Então, soma um com um e se mantém um, não dá, né? Não faz sentido. Então, assim, existe um problema em Montes Claros muito associado com essa intervenção humana na construção das obras, né? Porque a água, naturalmente, ela vai correr para o lugar de origem dela. Por mais que eu coloque ali um pavimento, faça um canal, a água vai convergir para ali. A água convergindo ali vai ter um transbordamento, é isso que nós chamamos de inundação, que é diferente o conceito de alagamento. Ah, é? Alagamento eu não tenho um transbordamento de um canal. A água empoça, alaga numa determinada área, né? Então, por algum erro, eu não consigo fazer o escoamento dessa área. Por exemplo, quando você constrói um lote numa área mais baixa, coloca um muro, a água dentro de sua casa enche, ali é um alagamento, ali não é uma inundação, não houve um transbordamento de um canal. Então, tem uma diferença nesse sentido. A preocupação nossa maior é realmente com a questão da inundação, já que Montes Claros ela tem um sistema hídrico, né? Vários cursos d'água passando pela cidade, é algo que a gente tem que pensar muito no antes. médio e longo prazo pode haver problemas sérios, né? Antes de autorizar qualquer tipo de loteamento, né, de ocupação, o município deve levar em conta isso. Eu falei que eram dois problemas, duas questões, porque quando você falou da região do Córrego do Matias, Isso. Me lembrei do seguinte, o anel rodoviário passa por lá, né? Se esse crescimento a tendência é avançar naquela direção, esse anel vai ter que ser refeito. Sim. Então, no médio prazo, há um erro de planejamento aí, né? Na verdade, Beck, a cidade, considerando o Estado, os investimentos das esferas estadual e nacional também, né? Porque acho que o anel não é... É uma obra federal, se não me engano, né? A conversa é uma obra estadual, né? Estadual. Mas a questão toda é o seguinte, é difícil, né? É da cultura nossa. E quando eu digo da cultura nossa, é da cultura humana, não é da cultura brasileira, não. O planejamento urbano, ele não é um planejamento a longuíssimo prazo. A gente quer resolver o problema do momento. A gente não simula, né, esse crescimento, até porque você está muito vulnerável a situações de momento. Então, pode ser que eu planeje Montes Claros para aquela região, descobre-se alguma coisa naquela área que não pode se ocupar, naturalmente você vai buscar outra alternativa. Então, a gestão pública é muito difícil. Eu falo assim, nós acadêmicos, a gente precisa entrar mais dentro desse processo, sabe? Que é uma coisa que, certamente, de vez em quando, me dá uma certa angústia ver alguns colegas criticando a gestão, criticando a participação, a construção de planos. Sem conhecimento técnico. Sem conhecimento técnico, porque está aqui dentro da universidade, dentro do nosso laboratório, mapeando a cidade, por imagem de satélite, fazendo uma série dessas questões, é muito fácil. Difícil quando você está lá na ponta executando. Então eu tenho maior respeito pelos gestores públicos, né, pelos funcionários públicos. Eu pensei em termos bem gerais, assim, porque pensando em décadas, né? Sim. Há quanto tempo foi construído aquele anel rodoviário? Já tem uns 2 décadas. 2 décadas, eu imagino que é algo por aí. Hoje a gente já começa a pensar nisso, mas 20 anos atrás era difícil, né, avaliar nesses termos. E te confesso que, assim, mesmo imaginando, hoje a gente tem grandes exemplos, né? Assim, você ter um anel rodoviário cortando a cidade não é um problema. Não é um problema. Não é um problema. Mas quando ele é pensado para ser isso, fora, exatamente. Né? Mas quando ele é pensado, mesmo ele é pensado, ele tem uma dimensão para estar dentro da cidade e ter uma margem de segurança. Tá. A cidade pode crescer para além dele. Mas eu tenho que ter comunicações. Aí eu tenho que ter toda essa obra de engenharia de tráfego, né? Trincheiras, viadutos, uma série. Porque assim, no mundo, se a gente pegar os grandes exemplos de cidades do mundo, é dessa forma. Então, assim, eu particularmente também não defendo que nós façamos um planejamento de 50 anos, até porque a cidade, a gestão, ela fica refém da situação de momento. Então não dá também para se pensar dessa forma. O fato é, quando eu faço uma obra, eu tenho que pensar
e simular cenários. Ó, o cenário aqui é esse, mas pode acontecer isso, então vai ter margem para a gente ajustar para isso. Esse é o ponto, né? Eu acho que essa que é a grande questão hoje. Tá certo. Ô Marcos, eu anotei algumas coisas aqui, além dessas que já falamos, do Atlas. Eu queria te ouvir, que achei muito interessante. Uma delas me chama muita atenção, as diferenças de temperatura. Porque o calor é uma das coisas das maiores características de Montes Claros, né? Mas eu queria que você comentasse as diferenças de temperatura do município, né, considerando a área rural e a área urbana, e depois também dentro da cidade. Uma que me chamou a atenção é o trecho Nova Esperança, aí da zona rural, né? Uhum. E São João da Vereda, onde tem uma cobertura vegetal maior, comparado com alguns trechos do perímetro urbano, dá uma diferença de 9 a 12 graus na temperatura. Pô, dá para penar menos com o calor, né? Sim, sim. Então você tocou num ponto, primeiro, para esclarecer, né, para quem nos assiste, assim, quando a gente fala de município, a gente está falando também da zona rural, né, do urbano, né, da cidade. A gente foca aqui nessa área que a gente conhece aqui. Então, nessa perspectiva do município, da área rural, tem uma diferença absurda. A temperatura na cidade, pelo adensamento urbano, pela baixíssima cobertura vegetal que nós temos, é natural que a temperatura vai ser mais elevada. E quando você compara com áreas mais vegetadas e também que estão em altitudes mais elevadas, aí sim você tem uma temperatura bem menor. O exemplo disso é o Pentauro, exatamente. A gente simula aí que a cada 100 metros de altitude a temperatura cai 0,6, né? A cada 100 metros de altitude? 100 metros de altitude. Então você pega uma realidade, por exemplo, de 1.000 metros, 900, alguma coisa, a região lá do Pentauro, para cá, 600 a nossa. Então você está falando uma diferença aí quase, né, de, sei lá, 5 graus, né? Então essa redução, que além da vegetação e da altitude, tem essa questão do adensamento. Então a circulação de ar é muito maior, então tem a questão da sensação térmica dentro da cidade. O calor específico ele é maior, mas a sensação térmica também é maior, né? É muito mais abafado. Então é essa dinâmica que a gente tem. Então a área urbana, né, que aqui dentro do perímetro urbano, onde é que o calor perturba mais? O centro. Destacadamente o centro, em função... os corpos escuros, né? Um asfalto, concreto, muito prédio, né? Montes Claros tem vivido esse processo agora de verticalização, que dificulta a circulação. Então, Montes Claros, claramente, hoje, você pode afirmar categoricamente que Montes Claros já tem esse fenômeno chamado ilha de calor. Né? Se você chegar no centro de Montes Claros, 9 horas da noite, é uma realidade de temperatura. Se você chega, e aí sem querer puxar a sardinha para minha área, né, para o Major Pratos, para aquela região onde está o Parque Municipal, a temperatura é muito menor, muito mais fresca. É uma comparação desleal, né? O centro nervoso da cidade com o Parque Municipal. Fato. Ô Marcos, tem outros dados aqui, aí saindo um pouco da questão do calor, indo para saneamento urbano, acesso à água. Se você puder falar um pouco disso, me chamou muita atenção no Atlas que as regiões do Maracanã e do Distrito Industrial, aí você pode comentar essa base de dados, tanto que ela pode ser problemática, né? Elas ainda tinham um serviço de água e esgoto muito restrito. Então, Maracanã com 67% de atendimento, né? E o Distrito Industrial apenas 46%. São ainda essas regiões com essa maior carência ou esses dados estão... Então, só para explicar, Mac, assim, primeiro... aproveita e explica com base em que vocês construíram. Quando a gente fala, né, do Maracanã, nós estamos falando do bairro Maracanã. Quando eu falo bairro Maracanã, onde está ali, né, a praça, Avenida Padre Chico, Nossa Senhora, não é essa área. É porque o Maracanã ele engloba diversas outras áreas no entorno dele. Então você tem inclusive ocupações, né, ainda numa situação de irregularidade. A Vila Itatiaia, entendeu? Que compõe o Grande Maracanã. Que compõe o Grande Maracanã. Então você tem áreas de ocupação próxima ali ao Córrego dos Mangues, a região, né, próximo ali ao Chiquinho Guimarães. Então tem situações ainda, né, de uma ocupação ainda irregular. Montes Claros, né, no último ano, começou um processo de reúrbio urbana. Que né, é isso? Que é uma regularização fundiária urbana. Né? Então criou-se uma comissão presidida pela Cláudia Alckmin, né? Inclusive egressa lá do PPGDS, do mestrado, e tem feito esse trabalho de regularizar as pessoas a partir dessa autorização do município,
eles têm acesso à água, à iluminação, então eles começam a ter acesso aos serviços, coisa que até então não podia exatamente por estar nessa situação de irregularidade. E além disso, além de não estarmos falando especificamente do bairro central, mas das áreas de ocupação irregular, é o caso, por exemplo, de cidade industrial, a gente tem a realidade do cidade industrial, do próprio Castelo Branco, né, diversas áreas ali que se encontram nessa situação. Você tem um problema ainda do dado, que é aquilo, como eu mencionei anteriormente, o censo do IBGE para a data intra-urbana, ele acontece de 10 em 10 anos. No último nós tivemos, né, primeiro, em função, né, da pandemia, depois um próprio desgaste e, né, o descrédito, na verdade, do governo anterior com relação ao censo, que deixou o censo para 2022. Então nós tivemos 2 anos de atraso no censo. Então esse dado que nós utilizamos no Atlas é o dado que está disponível até hoje, que é o dado de 2010. Ah, sim. Porque o dado de 2022, o chamado microdado, que é o dado intra-urbano, ele ainda não está disponível. Então tem um lapso temporal. Tem um lapso. Anos, né? Eu acredito que isso mudou. No entanto, esse ranqueamento, ao meu ver, continua nessa situação, principalmente no que diz lá o cidade industrial, né, a região de cidade industrial. Maravilha. Obrigado, Marcos, por essa verdadeira aula aqui sobre Montes Claros. Nós vamos caminhando para o final. Aproveito para agradecer aqui também o projeto FAPEMIG Unimontes, que viabilizou esse estúdio. Agradecer a Manu e o Jesus, que estão aqui na retaguarda, né? Você pode, Marcos, fazer suas considerações finais aí sobre MOC. Fica à vontade para falar aqui nos finalmente do Tempos. Não, obrigado, Mac. Na verdade, assim, eu pedi, né, quem nos acompanha, quem nos assiste, que se interesse mais pela cidade. Eu acho que a capacidade que a gente tem de mudar a nossa realidade vem a partir do conhecimento. E hoje, com essa era tecnológica, exemplo disso somos nós aqui, né, conversando de pesquisas. Só te interrompendo, Circuito de Conhecimentos, né, o nome do projeto. E nós estamos falando aqui de pesquisas que são realizadas há 20 anos sobre Montes Claros. E de uma maneira muito fácil, né, numa linguagem acessível. Tem o Atlas que está aí disponível na internet. Então eu peço a vocês, estudantes, né, do ensino fundamental, do ensino médio, que estão prestes aí a tentar o vestibular, os nossos estudantes da graduação aqui da Unimontes, a sociedade geral, que busque, né, informações sobre esse espaço. Porque a partir do conhecimento da nossa realidade, eu tenho como atuar, tenho como reivindicar. Então tem muita gente que não conhece essa realidade de Montes Claros, não conhece Montes Claros, e olha que nós estamos falando de uma cidade compacta, em termos de cidade. Montes Claros hoje tem aí dentro de área urbana mesmo, alguma coisa de 150 quilômetros quadrados. Então é muito fácil, né? Pequeno. Você sair do extremo sul de Montes Claros, né, que é lá do Gran Royale, e ir até o extremo nordeste de Montes Claros, que é lá no Jardim Primavera, né, naquela região lá do Facela, é relativamente rápido, você gasta meia hora para isso, entendeu? Não pegando trânsito, obviamente, né? Mas então nós estamos falando de uma coisa simples, então você conhece a cidade. Tem pessoas que você fala o nome de bairro em Montes Claros, mas isso é em Montes Claros? Vila Valquíria, não conheço Vila Valquíria. Vila Tom Chefe, não conheço. Vila Itatiaia. Então, assim, faço o exercício. Tom Chefe eu também não conhecia, estou conhecendo agora. Faço o exercício de andar por Montes Claros, né? A passagem de ônibus nossa é relativamente cara, né? 4,25, mas entra dentro do ônibus desse, sai, faz um passeio, faz um circuito aí também do conhecimento, só que físico, não virtual. Tá? Então eu te agradeço, Mac, agradeço, né, a Manu, todo mundo que está aqui apoiando a gente, a Unimontes, o SEAD. Obrigado. Maravilha. Obrigado, pessoal. Até uma próxima. Ai, ai. Aí, brother. Show de bola.